E aí, meus queridos, eu sou o Cauê e neste momento vamos aprender matemática, mais especificamente potenciação e no finalzinho notação científica. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei se gostar dessa aula e simbora! Antes de começar a aula, eu preciso te dar um aviso. Eu sou professor particular de matemática e física para você que está do sexto ao ensino médio cursinho. Se precisar de aula particular, seja ela avulsa ou pacote de aulas, aquele acompanhamento semanal bacana para você não acumular conteúdo, entre em contato comigo, beleza? Vamos prestar atenção, hein? Galera, potenciação, o que é isso? Antes de passar a definição para você, pensa o seguinte. Lembra lá quando você nasceu que você tinha assim 2 mais 2 mais 2 mais 2, por exemplo, e aí a gente pode escrever isso aqui de outra forma. É o 2 mais 2, né? Sempre o mesmo fator, 4 vezes adicionado. Então eu escrevo isso aqui como 4 vezes 2. É a mesma coisa, não é verdade? Ou então 2 vezes 4. Beleza? Isso aqui você já sabe. Agora, e se fosse uma multiplicação sempre com o mesmo número? Eu não posso representar essa mesma forma, porque 4 vezes 2 é isso. Como que eu represento isso aqui? Aí entra a tal da potência, galera. Isso aqui eu vou escrever como 2 e o 4, porque são 4 vezes aqui, eu vou colocar aqui em cima. Isso é potência. Vamos definir. Galera, então o que é a potência? Isso, potência, eu tenho uma base que está elevada a um certo expoente. Então, esse cara a gente chama de base, esse cara a gente chama de expoente. E o que isso significa? É esse número vezes ele mesmo, n vezes, certo? Então, olha aqui, isso aqui já é um exemplo. Quando eu tenho 2, que é a nossa base, elevado a 4, que é o nosso expoente, isso é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Muito simples. E aí você faz a conta. Olha aqui o exemplinho. 3 elevado a 4. O que isso significa? É o 3 vezes ele mesmo, 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Isso é potência. Beleza? 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, ou 2 elevado à terceira potência, é o 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Isso é potência. Apenas isso, ok? Só que você vai usar isso aqui demais na sua vida matemática que você tem pela frente, até o vestibular ou na faculdade, caso você seja de exatas. Olha só, aqui eu trouxe números negativos, tá? Isso é para você ficar esperto. Eu vou mostrar aqui pela definição, que isso aqui é muito simples, só que a gente pode criar um macete, uma regra para o que vai acontecer com esses dois exemplos aqui. Olha só, menos 2 elevado a 4. Então agora a minha base é o menos 2. Então eu vou ter menos 2 vezes ele mesmo, 4 vezes, ok? Então vamos lá, continha, definição, a gente está só aplicando definição, vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. Beleza, de boa, né? Já já eu falo o macete. Esse caso aqui, menos 2 ao cubo, minha base é o menos 2. Então é menos 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. Vamos para a continha. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui? Nesses dois casos, temos números negativos elevados a um certo expoente. Quando eu tive aqui um número negativo elevado a um expoente par, minha resposta ficou positiva. Isso sempre vai acontecer? Sim. Toda vez que a gente tiver um número negativo elevado a uma potência de expoente par, minha resposta é positiva. Então eu posso simplesmente pensar, 2 à quarta, né? 2 elevado a 4 dá 16. É menos 2, mas o expoente é par, então minha resposta vai ser mais 16. E o pensamento inverso a gente tem aqui.
Se o número negativo for elevado a um expoente ímpar, minha resposta vai ser negativa. Então, você pode resolver normalmente. 2 ao cubo é 8. Só que aqui é menos e expoente ímpar. Então, menos 8. Ok? Isso sempre vai acontecer. Lembrando que para potência de número negativo. Aqui, ó, não interessa. Se o número é positivo, vai embora. Beleza? Isso acontece por quê? Galera, quando eu tenho um expoente par, eu sempre vou ter pares de sinais negativos. E negativo com negativo dá positivo. Então, como eu tenho sempre pares de números negativos, minha resposta vai ser sempre positiva. Já aqui, quando o expoente é ímpar, sempre vai sobrar um número negativo que vai tornar todo mundo negativo. Portanto, expoente ímpar e base negativa, resposta negativa. Expoente par e base negativa, resposta positiva. Beleza? E aqui eu coloquei o seguinte, cuidado, ó, a diferença daqui para cá é o parêntese e faz diferença no resultado. Porque, por exemplo, aqui minha base era quem? Menos 2. Aqui minha base é o menos 2? Não, é só o 2. É o 2 elevado a 4 e aí eu coloco a resposta negativa. Então, quando não tem parêntese, esquece isso aqui, tá? Vai ficar menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 4 vezes porque o expoente é 4. Menos, mantenho, 16. Beleza? Então, cuidado com isso aqui, galera. O negativo não está elevado junto com o 2. É só o 2 que está elevado a 4, diferentemente daqui, tá? E aqui, menos 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, então menos 8. Então, cuidado, tá? Aqui, base negativa. Aqui não, tá? Aqui é menos o valor da potência. Aqui é menos o valor de 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Menos. Beleza ou não beleza? Isso aqui só definição. Tira o print e vamos continuar. Então, aqui na potenciação você já aprendeu o que é. Agora vamos ver as consequências e propriedades da definição de potenciação, ok? Isso aqui vai te ajudar demais. Vamos lá. Seguinte. Duas consequências aqui primeiro. Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Aqui está a representação matemática. Então, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Por exemplo, 3 elevado a 1 é quem? 3. 7 elevado a 1, 7. 0 elevado a 1, 0. E todo e qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Essa propriedade aqui já ajuda mais ao contrário. Você lembrar que quando você tem um número sem o expoente representado, é porque o expoente é 1, beleza? Olha essa segunda aqui, atenção, hein? Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, quando o meu expoente é 0, o resultado sempre vai ser 1, tá? Com exceção quando esse A aqui, essa base, é o próprio 0, tá? Por exemplo aqui, 3 elevado a 0, 1. 721 elevado a 0, 1. E todo e qualquer número elevado a 0, a resposta vai ser 1. Com exceção do 0, tá? Quando a gente tem 0 elevado a 0, isso aqui é uma indeterminação. Ok? É indeterminado. Beleza? Lança o print, vamos continuar. Ó que lindo! Galera, toda potência de base 1 tem como resultado o próprio 1. Galera, isso aqui é muito simples de se entender, tá? Por exemplo aqui, 1 elevado ao cubo, pô, é base 1, então a resposta aqui eu já sei que vai ser 1. Aqui, 1 elevado a 100, não interessa, então a resposta é 1. 1 elevado a 7, a resposta é 1. Então toda vez que a base for 1, não interessa o expoente, a resposta sempre vai ser 1. Por quê? Galera, potência é um número vezes ele mesmo, n vezes, né? 1 elevado a 100, que seja, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes. Ou seja, a resposta é sempre 1. De boinha, vamos lá. Expoente negativo, atenção. Quando temos um expoente negativo, devemos inverter a base da potência e trocar
o sinal do expoente. Isso, tá certo o português aqui, hein? Inverte a base e troca o sinal do expoente. Galera, e aqui representação matemática. Como assim? Vamos lá. 3 elevado a menos 1. Opa, expoente negativo. Então, vou ter que inverter a base. A base aqui é o 3. O 3 é um número inteiro, certo? E número inteiro, pensando em frações, a gente representa com o denominador 1. Inverter um número é, ó, trocar numerador com denominador. Então, 3 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 3. Beleza? Professor, você não colocou o expoente aqui, você não trocou o sinal do expoente. Troquei, galera. Aqui eu já estou lembrando para você que quando eu jogo aqui, o expoente é 1 positivo. Ó, ficou parecendo um 31, hein? O expoente é 1 positivo. E quando o expoente é 1, não precisamos representar, beleza? Mas tanto faz. Olha esse caso aqui, 3 elevado a menos 2. Mesma ideia, o 3 é um número inteiro, então o denominador é 1. Quando eu... Tá gravando? Tá gravando. Então, quando eu inverter isso aqui, vai ficar 1 sobre 3, e aí eu troco o sinal do expoente, que vai ser mais 2. Aí aqui a gente resolve. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, portanto, 1 nono. Olha aqui com essa fração, que legal. 2 quintos elevado a menos 2. O que eu faço aqui? Inverto a base, fica 5 sobre 2, e aí troco o sinal do expoente. Simples demais, né? E aqui resolvo também. Não vou resolver ainda não. Vai chegar uma propriedade que eu vou mostrar isso aqui, ok? Mas enfim, só inverter a base. Beleza ou não beleza? Muito fácil, tá? Lembrando, galera, que você pode fazer o contrário. Vocês vão chegar lá em equação exponencial, que às vezes vocês precisam fazer o contrário. Está assim e vocês querem que fique assim. Você tem 5 meios e quer que fique 2 quintos. Você pode fazer isso aqui, tá? É só inverter base e trocar sinal. Beleza? Printa! Para fecharmos essa parte aqui e finalmente chegarmos às operações, que são as propriedades, temos o seguinte: potência de expoente fracionário. Galera, aqui é o momento em que raízes quadradas, cúbicas, quartas, enfim, se unem com as potências. Eu sempre posso escrever uma potência em forma de raiz e vice-versa, tá? Que é aquele esqueminha, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Professor, que? Olha só, imagina ter um sol aqui em cima. Repara que o N está protegido pela fração, então ele está na sombra. E o A e o M estão pegando o sol. Já aqui eu troquei. O N agora está no sol, enquanto o A e o Mzinho aqui estão protegidos, ok? Enfim, A elevado a M sobre N é o mesmo que a raiz enésima de A elevado a M. Professor, que? Olha só, por exemplo, 4 elevado a meio. O que eu vou fazer? Isso vai virar uma raiz que o denominador do expoente representa o índice da raiz. No caso é uma raiz quadrada. E aqui o 4 fica elevado ao numerador, ok? Então, inclusive, já vai direto. Toda vez que você vê um número elevado a meio, é porque é a raiz quadrada daquele número, ok? Aqui, por exemplo, 3 elevado a 2 terços vai ser uma raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui vai ser uma raiz quinta de 4 elevado a 1. Beleza ou não beleza? E essa aqui, bem simples, que é o seguinte: 0 elevado a qualquer expoente que não seja o próprio zero, a resposta será 0. Que tanto de 0, né, professor? Sim, igual o boletim da inimiga. Aqui é o seguinte, galera, nada mais é de que quando tem o 0 elevado a qualquer expoente, a resposta é 0 também, ok? Lembrando, né, que não pode ser 0 elevado a 0, porque é uma indeterminação. Beleza? Print! Galera, aqui nas operações, ó, vamos lá, continuando as propriedades. Quando eu tenho uma multiplicação ou produto, né, de potências de mesma base, eu vou manter a base e somar os expoentes. Lembrando que aqui meus exemplos estão com 2 termos só, 2 fatores, mas pode ser o quanto for. Enquanto eu tiver multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo o expoente. Vamos até adicionar aqui, ó.
Vamos meter uns 6 ao cubo aqui também, beleza? Então não interessa. Então vamos lá. O que isso significa? Se eu tenho uma multiplicação de potências que tem a mesma base, que é o caso, ó, 4 ao cubo vezes 4 ao cubo, eu vou manter a base e somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Essa é a nossa resposta. Essa aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou manter a base e somar os expoentes. 7 mais 6, 13. Mais 3, 16. Beleza? Bem de boinha, né? Olha só. Quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, o raciocínio é parecido. Só que eu vou manter essa base e subtrair os expoentes. Então fica 3, mantive a base e vou subtrair expoentes. 7 menos 4, 3. Beleza? 5 elevado a 4 dividido por 5 ao quadrado. Divisão de potências de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. 4 menos 2, 2. Fácil demais, lança o print. Galera, potência de potência, eu preciso muito da sua atenção. Potência de potência é uma potência que está elevada a um expoente, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, a elevado a m elevado a n, eu vou manter essa base e multiplicar esses expoentes que estão aqui. Por exemplo, 3 ao quadrado ao cubo. O que eu vou fazer? Vou multiplicar esses caras. 2 vezes 3 dá 6. Então, isso aqui é 3 elevado a 6. Certinho? Simples assim. Potência de novo. Vou manter a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 4, 12. Então, fica 7 elevado a 12. E aqui, vou manter o 8 e multiplicar expoentes. 3 vezes 3, 9. Cuidado! Essas duas crianças são diferentes, tá? Isso aqui é diferente disso. Isso você acabou de aprender. Que é o quê? 3, vou manter, e multiplicar os expoentes. A diferença é só o parêntese mesmo, tá? Esse cara aqui não é potência de potência. Esse cara aqui se chama potência de ordem superior. O que a gente tem que fazer? Resolver essa potência aqui, tá? 2 ao cubo, 8. E essa é a nossa resposta. Repara que são coisas diferentes, ok? Aqui eu resolvo 2 ao cubo, que dá 8, e repito. E aqui eu multiplico expoentes, que é essa propriedade aqui que a gente acabou de ver. Cuidado, lança o print. Para fechar essa parte básica de potência, aqui temos potência de um produto e potência de uma divisão, que seguem o mesmo raciocínio. A única diferença é que uma é uma multiplicação, a outra é uma divisão. Olha só que legal. Quando eu tenho uma multiplicação elevado a um certo expoente, é o mesmo que eu escrever dessa forma. É como se eu fizesse um chuveirinho, com expoente, tá? Então, por exemplo, 2 vezes 3 ao quadrado é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ah, professor, 2 vezes 3 é 6, não posso fazer direto? Claro, criança, aqui é só para exemplificar, ó. Olha esse caso, isso aqui é o mesmo que 3 ao cubo vezes x ao cubo, tá? Aqui no caso aqui vai dar 27x ao cubo. Tranquilinho? Só para lembrar disso aqui. E potência de uma divisão é o mesmo raciocínio, só que quando tem uma divisão, tá? Então, por exemplo, 3 sobre 2 ao cubo. Isso é o mesmo que fazer 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. Resolvendo, 3 ao cubo, 27, 2 ao cubo, 8. Morreu. E esse aqui é o exemplinho que eu fiquei de fazer lá no começo da aula. Acho que eu bati no microfone, desculpa. Eu vou manter, ó. 5 sobre 2 ao quadrado é o mesmo que 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que no caso é 25 sobre 4, ok? Galera, lembrando que todas essas propriedades e consequências eu posso fazer a volta delas, tá? Se eu tenho isso aqui, eu posso escrever dessa forma e vice-versa, tá? São igualdades, ou seja, igual, beleza? Tira o print. Galera, precisamos também aqui, já aproveitando o raciocínio de potenciação, precisamos falar de potências de base 10, que são potências cuja base é 10, ok? Isso aqui é muito fácil, mas eu preciso falar antes de falar de notação científica, que é o nosso próximo assunto, e tchau, obrigado por essa aula, beleza? Olha só. Quando eu tenho potências de base 10 com expoente positivo, o que acontece, galera?
Esses números sempre vão ser o 1 seguido de vários zeros. Quantos zeros? É o número do expoente, por exemplo. Então, 10 ao cubo é o 1 com 3 zeros, que é o famoso 1000. O 10 elevado a 1. Vocês já sabem lá de propriedades que todo número elevado a 1 é o próprio número. Então, você já sabe que é 10. Mas pensando nesse raciocínio, é o 1 com 1 zero. 10 elevado a 5 é o 1 com 5 zeros, ou seja, 100 mil. 10 elevado a 10 é o 1 com 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou torto, mas tá valendo. Beleza? Então, quando o expoente é negativo, é só escrever 1 com... Enfim, o número de zeros vai depender do expoente. Ok? Lembrando, de novo, você pode fazer o contrário também. Você pega esse número e escreve dessa forma, que é o que a gente vê em notação científica. Aguenta aí. Quando o número é negativo, galera, esse expoente já não representa o número de zeros, e sim o número de casas após a vírgula. Então, por exemplo, 10 elevado a menos 3 vai ser 0, eu preciso de 3 casas depois da vírgula. Então, vai ficar 0, 0, 1. Olha lá, 3 casas depois da vírgula. Professor, não entendi. Vamos com mais exemplos. O 10 elevado a menos 1. Menos 1, então é uma casa após a vírgula. Então, é 0,1. Tá lá, uma casa após a vírgula. 10 elevado a menos 5 vai ser 0,00001. Lembrando que você tem que colocar o 1. Olha lá, 5 casas após a vírgula. Esse aqui, 0,0000001, certo? 7 casas após a vírgula. Pegou essa ideia? Então, quando a base é 10, a gente pode fazer isso aqui direto, beleza? Você pode fazer conta também, galera, mas perde tempo, tá? Isso aqui é muito importante você entender e fazer nas suas questões para facilitar. Dito isso, vamos para notação científica. Vamos lá. Galera, notação científica é uma forma de escrever facilitadamente um número que é muito grande ou muito pequeno. Dependendo da sua série, né, da escola, você vai achar isso aqui um saco e desnecessário. Mas, dica, é muito necessário e te ajuda demais. A não ser que você seja muito craque em conta com vírgula, número grande, vai embora. Mas, enfim, dica, mesmo que você seja bom, aprenda isso aqui, ok? A notação científica é uma potência de base 10, só que ela agora tem esse cara multiplicando essa potência de base 10. Isso aqui se chama mantissa. Isso aqui é a famosa ordem de grandeza. Galera, aí tem umas regrinhas para a gente escrever. A mantissa, ela tem que ser um número entre 1 e 10. Regra, ok? Se não estiver assim, não é uma notação científica, ok? E esse expoente aqui, ele pertence aos números inteiros, né? Ou seja, não entra número com vírgula e a gente só vai ter números positivos e negativos, sem vírgula. Beleza? Seguinte, eu coloquei 4 exemplos aqui que eu vou resolver de uma forma, apagar e resolver com um macete, beleza? Enfim, olha só, vou fazer esses exemplos com 2 raciocínios. Esse número aqui, ó, 2 milhões. Como que eu escrevo esse número em forma de notação científica? Galera, você concorda que 2 milhões é o mesmo que 2 vezes 1 milhão? Certo? E você acabou de aprender, olha só, 1 milhão é o 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 zeros, então posso escrever assim. Você acabou de aprender de fazer o contrário. Isso vira isso. Ou seja, isso é isso. Você acabou de fazer nos exemplos que a gente fez anterior a isso aqui, na parte de potências de 10. Quando eu tenho um número grande assim, ó, é só contar o número de zeros e colocar no expoente. Pronto, é notação científica. Por que eu sei que é notação científica? Eu tenho uma potência de 10 com o expoente inteiro e a minha mantissa, né, esse número aqui está entre 1 e 10. Morreu, certo? Esse aqui, por exemplo, ó, o 237 mil. O 237 mil seria o seguinte, 237 vezes 1000. Aí você fala, professor, beleza, isso aí a gente entendeu, que seria 237 vezes 10 ao cubo, certo? Só que aqui está em notação científica? Não, porque 237
não está entre 1 e 10. Beleza? Então, olha só o que a gente vai ter que fazer. Eu preciso escrever esse número dessa forma. Então, o número que multiplica a potência de 10 tem que ser entre 1 e 10. Então, quem que eu vou pegar? Esse cara aqui, ó, o 2,37. Como assim, professor? Vê se você concorda comigo. É muito parecido com o raciocínio que a gente acabou de fazer, só que agora eu não vou multiplicar por 1000, porque agora esse número tem 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, é 2,37 vezes 100.000, ok? Que é o mesmo que o quê? 2,37 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 10 à quinta. Galera, lembrando que eu vou mostrar uma outra forma, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. Pronto, aqui está em notação científica. Esse número aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Concorda que isso é o mesmo que 2 dividido por 1 milhão, então? Não é a mesma coisa? Vem cá, continuando aqui embaixo, vou manter 2 sobre 1 milhão, você aprendeu agorinha, que é 10 elevado a 6. Tá em notação científica? Não, porque notação científica é uma multiplicação. Beleza, ó, propriedade de potência. Vou jogar esse cara aqui para cima, vou inverter. Quando eu jogo ele para cima, eu troco o expoente. Eu inverti base, beleza? Então ficou 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tá em notação científica? Sim. E esse caso aqui é a mesma coisa, só que eu não vou escrever 732 sobre 1, 2, 3, 4, 5, sobre 100.000. Por que não? Porque o 732 não está entre 1 e 10. Então, o que que eu faço? Qual é o número aqui que ficaria entre 1 e 10? Seria o 7,32. Então, eu vou escrever 7,32 sobre 1, 2, 3. Então, sobre 1000, ok? Que é o mesmo que 7,32 sobre 10 ao cubo, que é o 1000. Mesmo raciocínio aqui de cima, inverto esse 10 ao cubo, consequentemente ele vai multiplicando e aí eu troco o sinal. Aí você fala, professor, não entendi bulhufas nenhuma. Então, calma. Vamos de macete. Olha só como você vai fazer. Olha só que legal, muito simples, que aí é a famosa andar com a vírgula, que fica mais fácil de fato. Eu só preciso que você decore isso então, ou faça da forma que eu fiz agora. Beleza? Então, olha só. Você entendeu que a notação científica tem que ser um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Olha só, esse número aqui, 2 milhões, ele é um número inteiro. Concorda que ele é 2 milhões, 0, não é a mesma coisa? E como a gente quer escrever em notação científica, eu já sei que isso aqui vai ser alguma coisa vezes 10 elevado a alguma coisa, já que eu quero escrever isso aqui em notação científica. O que eu vou fazer então? Olha só, eu vou andar, entre aspas, com a vírgula, ok? Olha só. Eu vou andar com essa vírgula aqui até chegar em um número que esteja entre 1 e 10. Então, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Ou seja, meu número agora é quem? É o 2,0, que é o mesmo que 2. E não andei 6 casas para a esquerda. Se eu andar casas para a esquerda, eu somo, no caso, 6 ao expoente aqui. Então, 2 vezes 10 à sexta. Pronto, notação científica. Professor, faz mais exemplos. Faço. Olha só. O 237.000 é como se fosse isso aqui. 237.000,0. Vamos andar com a vírgula, hein? Vamos lá. Eu já sei que vai ser um número vezes 10 elevado a algum expoente. Vou andar 1, 2, 3 casas? Não vou parar aqui, porque o 237 não está entre 1 e 10. Então, vou andar mais, ó. Paro aqui no 2,37, porque assim terei um número entre 1 e 10. Andei quantas casas? Ó, a vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Para a esquerda, então, mais 5.
Fácil demais, não é verdade? Professor, e para o negativo? É a mesma ideia, só que é mais fácil ainda porque você já está vendo a vírgula aqui. Então, olha só, vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Por que que eu ando até aqui? Porque eu preciso do 2 aqui. Tem que ser um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado. Galera, como eu andei para a direita, eu subtraio desse expoente. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, então é menos 6. Aqui é a mesma ideia, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas, vou parar aqui, porque o 7,32 me serve, está entre 1 e 10, então fica 7,32 vezes 10 elevado a, andei 1, 2, 3 casas para a direita, portanto, negativo 7,32 vezes 10 a menos 3. Lança o print. E é isso, galera. Agora você está prontíssimo para dar sequência no estudo de potenciação, fazer exercícios e também ir para o próximo vídeo que eu tenho aqui, que é de equação exponencial. Lá, além de explicar a equação exponencial, que é bem rapidinho, vou fazer exercícios também disso aqui, tá? Exercícios mais complicadinhos, né? Porque aqui foram só exemplos. Exercícios mesmo, de vestibular e outros, e também de equação exponencial, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu gostei, seu comentário e feedback e valeu!